Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda maletinha. A parte do pet aplique, nós já fizemos na aula anterior, vou deixar aqui no card pra você. Caso você queira aprender todo esse pet aplique, é só clicar aqui em cima, tá bom? A gente agora vai fazer a parte do sapatinho, da meia, que é o 3D, e vamos também fazer a parte de dentro. Ó, nós vamos trabalhar aqui fazendo o bloquinho, colocando o espaço para o estojo vertical e os estojos horizontais, tá bom? Então, já deixa o seu like, que essa aula é de milhões, e deixa o seu comentário também, que eu quero saber de onde você tá me assistindo. No molde que vocês têm acesso, vocês vão receber a perninha. E aí, a gente vai precisar cortar espelhado direito com direito 4 vezes. Então, eu coloquei, ó, direito com direito, 1, 2, direito com direito, 3, 4. Vou posicionar aqui. Nessa marcação que eu fiz, eu só fiz dobrar o tanto que eu quero que seja o sapatinho e fiz um pique. Você escolhe se quer que o sapatinho seja mais alto, mais baixo. E aí, nesse pique, eu cortei, tá bom? Cortei o tecido. Para o sapatinho, eu recomendo que você corte um retângulo. Corte, então, uma medida de 10 por 8 aproximadamente, porque a gente vai unir na perninha, colocar aqui pra baixo, e depois a gente vai refilar do tamanho do sapatinho. Você vai precisar fazer isso nas 4 partes. Eu escolhi um tecido que tem direito e avesso, a gente sempre vai colocar direito com direito, deixar sobrando e passar uma costurinha. Coloquei os meus retalhinhos aqui. Essa parte da sobra a gente coloca pra baixo, ó. A parte do meião pra baixo. Aí, a gente vai posicionar aqui, ó, exatamente como o molde que a gente já cortou do tecido da meia. Vai riscar e cortar essa parte aqui fora. Feito isso, você vai pegar o outro, colocar costura com costura pra baixo, essa sobra. Vai alfinetar. E depois a gente refila esse outro, tá? A gente vai fazer os pazinhos assim. Escolhe um, corta de acordo com o molde e o outro deixa maior. Depois que a gente uniu as partes, a gente vai passar uma costurinha aqui, como eu fiz nesse, tá? E aí, sim, é que a gente vem com a tesoura de picote. Lembrando que essa costurinha que eu fiz é com um pontinho pequenininho da minha máquina. Tô usando o número 2. A gente picotou pra poder ficar mais maleável, fluido essa parte, tá? Já fiz isso nos 2. Tirei o excesso que tinha. E com a própria tesoura de picote, eu vou empurrar, que ela não tem ponta. Ó, ela é maravilhosa pra isso. Eu vou colocar o sapatinho pra dentro. E empurro, pra poder desvirar. Vamos agora encher os nossos sapatinhos e meinhas com fibra siliconada. Como eu não faço boneca, amores, eu não tenho a fibra de encher boneca, mas eu tenho a Acrylon, que é um material tipo o Amanta R1, R2, só que mais fino, e ele não tem cola. Então, eu vou pegar, vou fazer isso, ó. Deixar ele fofinho, que ele tá compensado. E vou colocar aqui dentro, tá? Quem tiver fibra pra boneca, que é aquela fibra siliconada, vai enchendo. Vai empurrando até chegar lá embaixo. Primeiro enche o sapatinho, depois complementa. 2 dedinhos ele precisa ficar sem enchimento. Já enchi, agora eu vou explicar o que vocês vão fazer. Vamos pegar as 2 perninhas, empurrar bastante, deixando 2 dedinhos de sobra, como eu falei. Colocar costura com costura e a gente vai passar uma costurinha aqui em cima, só pra segurar e não sair esse enchimento. Eu tô aqui com o espelho, ele mede 27 por 30, mas eu cortei inicialmente 30 por 30. Por quê? Esse daqui, por exemplo, ele tem 25 por 30. O cabelinho não tem aquela altura, então eu posso deixar a maletinha menor. Já essa, eu precisei deixar ela um pouquinho maior. Então, faça assim, corte 30 por 30, aplique e depois você refila, tá bom?
Deixa uma margenzinha de segurança para colocar o viés, a alça. E aqui, ó, eu já tenho a costurinha feita na jardineira. Eu fiz uma costurinha opcional, não é necessária. Essa costurinha eu que escolhi fazer decorativa. Fiz nesse outro aqui também cortei com 27 por 30, por conta da questão do cabelinho. Esse material daqui fica pra sempre, pode usar que ele não solta, porque é justamente o prazer de você fazer a aplicação, essas brincadeiras de pet aplique sem precisar casear. Eu fiz isso assim só pra dar um detalhe, tá? Olha esse daqui. Então, ó, quando a gente passa a costurinha, é uma costurinha decorativa e não uma costurinha de segurança, pra poder prender o material. Você vai perceber que esse painel daqui, ele tem uma altura menor do que esse. 2 centímetros menor, justamente por conta do cabelo. Olha onde vai parar o cabelo do bonequinho. Eles estão na mesma altura, mas o cabelo é diferente. Então, eu não preciso fazer pastas tão altas se eu tô usando um cabelinho mais baixo. Então, vocês prestem atenção com relação a isso. Na parte do bolso de dentro, eu vou explicar o que a gente vai fazer, tá bom? Pra poder alterar os bolsinhos. Vocês vão conseguir fazer a modelagem deles. Por hora, nós vamos colocar a parte assim, ó, do sapatinho em contato com o nosso bonequinho. E aí, a gente vai, entre esse espaço da calça, da jardineirinha, vai encaixar aqui e passar uma costurinha de segurança. Vou fazer isso nos dois. Costurinha de segurança feita. Agora, eu vou passar uma segunda costura, que já é aqui, ó, exatamente em cima da jardineirinha. Essa segunda costurinha vai ser uma costurinha que vai me nortear. Nortear por quê, né? Eu já fiz a costurinha, porque eu vou passar uma costura unindo aqui, ó, principal com a parte de trás. Cortei a parte de trás do mesmo tamanho. Eu vou nortear a minha costura por essa costurinha que eu fiz aqui, prendendo todo mundo, tá bom? E não por baixo. Aqui eu já sei que tá bem na bordinha e eu vou poder prender. E a minha jardineirinha vai ficar presa aqui. Então, essa costura que eu fiz vai me guiar aqui, ó. Eu faço ela retilínea. A costurinha vem, passa por cima daquela que eu fiz e finaliza, tá bom? E, ó, olha só como que vai ficar o nosso bonequinho. Ele pode ficar sentado, pode caminhar e a criança vai poder brincar muito com ele. A gente vai colocar aqui as pernas pro ar e vai passar uma costurinha pra prender essa parte aqui. Costurinha feita. Agora eu vou pegar o meu forro, tô usando nylon dublado e vou cortar exatamente do tamanho do meu material. Vou agora reservar essa parte externa e vou trabalhar no meu forrinho. Presta bem atenção agora que é cálculo, tá bom? Vou dobrar o meio, vou calcular quanto tem esse meio. E aí, a gente vai diminuir 2,5 centímetros, porque é o que vai sobrar do zíper, tá bom? Então, se tiver 30, vai ficar 37,5. Se tiver 28, vai ficar 25,5. Você vai diminuir 2,5 centímetros e vai cortar o plástico inteiro na medida que ficou sobrando. Aí, eu já cortei aqui, ó. Vai ficar sobrando 2,5 centímetros. E aí, eu vou dividir ao meio esses bolsinhos, pra gente colocar o zíper. Esse zíper que vai vir aqui em cima, ó. E ele vai vir aqui no meio. O que vai sobrar do plástico, ele vai encontrar com o outro plástico do outro lado. Então, o outro lado, nós vamos colocar o bloquinho. Você vai cortar um plástico de 18 por 30 ou pela largura que você quiser. Como a largura do meu trabalho é 30, eu tô cortando 18 por 30 pra gente colocar aqui o viés. O viés, na verdade, é o debrum de tecido. E aí, juntando esse com esse, deixando um espacinho aqui pra poder virar a maletinha, a gente vai formar a parte interna. Para a parte do viés, eu vou cortar aqui maior um pouquinho do que 30 centímetros. Vou precisar de 3. E a gente vai fazer uma moldura do nosso zíper, tá? Ó, vou colocar aqui. A gente vai passar uma costurinha sem precisar de trocar o calcador com esse calcador mesmo,
para prender esse viés aqui no nosso zíper. Passei a costurinha em um lado. Esse zíper é o que vai ficar na parte de cima. A gente vai vir com o plástico aqui. Esse é o translúcido, pode usar qualquer plástico. A parte que fica fazendo barulhinho é a parte de cima, é o direito. A gente vai vir aqui e vai abraçar. Mas antes da gente costurar os plásticos, eu já vou deixar a moldura no zíper. Esse que vem aqui embaixo, ele precisa de 2 molduras. Então, além desse lado que a gente fez, eu vou colocar desse outro também. Coloquei as 2 molduras, agora a gente vai vir e vai costurar, tá? Lembrando, a parte que faz o barulhinho pra cima, encaixa e prende todo mundo. Costurinha feita, olha que lindo que fica. Agora, com esse mesmo plástico, vou pegar o outro zíper e repetir o mesmo processo aqui. Costurinha feita, agora eu vou pegar o plástico de baixo, encaixar aqui, deixar ele bem linear. E a gente vai passar também uma costurinha aqui. Agora, eu venho com os cursores e coloco os cursores aqui no nosso zíper. Aqui no canal, tem uma aulinha que eu ensino como facilmente você vai conseguir colocar cursor no seu zíper. E assim vai ficar, meus amores, ó, a partezinha de um dos lados. A gente vai passar uma costurinha aqui pra poder prender no nosso forro. Você vai perceber que, olha, quando você achar o meio, ele vai ficar bem pertinho. Aqui tem uns 3 milímetros pra chegar no meio. E tá tudo certo, ele não pode chegar no meio de jeito nenhum, tá bom? Porque se chegar aqui no meio, não vai deixar a nossa maletinha fazer isso, ó. A gente precisa deixar o plástico um pouquinho pra cima. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o outro lado do plástico. Esse de 18 centímetros por 30 que a gente já cortou. Aqui eu tenho uma faixinha de 3 centímetros. Precisa ser um pouquinho maior do que 30. A gente vai pegar, ó, no avesso dele, pra fazer a parte de cima. E a gente vai passar uma costurinha. Só que em vez de ser rente, a gente desce um pouquinho o tecido, tá bom? A gente desce uns 2, 3 milímetros e passa uma costurinha bem na bordinha. Aí, agora a gente vai virar pro outro lado. Antes de rebater esse, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse, na bordinha. Sobra um pouquinho e passa uma costura. Então, de um lado, a gente vai ter uma faixinha e do outro, outra, tá bom? Ó, vamos colocar do lado direito. Pegar essa faixinha aqui, dobrar. Lembrando que todos os meus tecidos já estão engomados. Vamos, então, dobrar e passar uma costurinha com ele aqui, ó, pra fazer esse acabamento. Agora, nós temos os 2 tecidos pro direito. Vamos pegar o nosso forrinho. Agora, a gente vai marcar aqui o meio e vai deixar aqui 2 a 3 milímetros do meio e vai passar uma costurinha no plástico. Costurinha feita. Agora, a gente vai prender esse plástico aqui também. Costurinha feita. Agora, a gente faz uma bainha aqui. O tanto que é pra gente esconder essa costura. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Prendendo todo mundo. Costurinha feita. Fiz de um lado e do outro. Deixei esse espaço aqui sem plástico, sem nada, de forma proposital, pra nossa maletinha poder ter fluidez, de fechar e abrir. Agora, eu vou vir, dar uma margem de 5 centímetros da borda. E a gente vai passar uma costurinha, ó, daqui com retrocesso até aqui. Aqui, a criança vai colocar lápis, pincel. Aqui, vai colocar o bloquinho de folha A5, que é metade da folha A4. E aqui, a gente só falta fechar esse bolso, porque a gente tem os tecidos junto, quer dizer, os plásticos juntos. Se colocar alguma coisa aqui, cai pra cá. Então, eu preciso fechar esse aqui, passando uma costurinha pra isolar esse bolso desse. Agora sim, ó, nós temos uma divisão dos bolsos, senão caía tudo aqui, não esquece disso, hein?
A gente vai agora lá, passar uma colinha spray nessa parte aqui do verso pra poder unir no principal. Nós vamos agora, já passei a colinha spray. Como eu tenho meio, vou colocar meio com meio. O meio é essa parte aqui, ó. Vou posicionar meio com meio. Posiciono de um lado. Posiciono do outro. E vou colar todo mundo, tá? Tô usando aquela colinha reposicionável. Colei, então, ó. Essa parte do menininho vai ser colada onde tem o zíper. E a parte de trás vai ser onde a gente vai colocar o bloquinho de papel, tá bom? Vamos achar aqui o meio, essa parte de cima. Vou marcar aqui, que a gente vai precisar colocar a lapela. O formato da lapela que vocês receberam é esse aqui. Mas o que eu vou fazer nessa pastinha é um coração. A parte de baixo de um coração que eu desenhei na mão, tá bom? Aí depois, se vocês quiserem esse desenho que eu fiz, de um coração como se fosse assim, me avisa, coloca aqui nos comentários que eu trago esse desenho do risco ensinando a fazer, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, já coloquei direito com direito, virei e rebati. Vou achar o meio, colocar meio com meio e passar aqui uma costurinha. A gente agora vai colocar a alça, tá? A alça, ela vai ficar aqui 2 centímetros após e 2 centímetros antes da lapela. Prendi aqui, deixei 2 centímetros pra lapela poder se movimentar, principalmente a parte de trás. E pra fazer certinho na parte de trás, ó, pra eu saber onde posicionar, eu coloco parte de dentro com a parte de dentro, ponta com ponta, venho aqui, olha, uma alça tá aqui, eu venho e costuro. Agora, amores, a gente já vai fazer a costurinha do acabamento do debrum, tá? Se você tem dificuldade, eu vou deixar uma aulinha que eu fiz só pra isso. Como fazer cantinho mitrado com debrum. Eu vou fazer ele duplo, eu corto ele com 5,5 por 1,40. Se for necessário, você corta um pouquinho mais. Aí, eu dobro ao meio. E na parte das costas, eu começo. Deixo aqui 4 dedinhos sem costurar. Vou começando pela parte de dentro, onde vai ficar o bloquinho. E começo passando essa costurinha, como vocês vão aprender nesse vídeo. Passei, então, a costurinha do debrum. Nós agora vamos colocar, se você não quiser colocar lapela, é só você fechar aqui com 2 botões, tá bom? Agora, a gente vai, ó, fazer isso. Colocar pra trás a lapela, colocar o botãozinho aqui e prender desse outro lado. Por isso que aqui não tem nada, que aí você vai poder colocar o botão. Vamos agora fazer aqui o nosso bloquinho. A nossa maletinha já tá pronta, completinha, faltando só a parte de dentro do bloquinho, porque as minhas aqui no ateliê, elas vão com um bloquinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 tecidinhos de 4 centímetros, eles precisam ser maior do que metade da folha 4, aqui é metade de uma folhinha 4. Eu vou posicionar ela e vou marcar. Aí, a gente vai passar uma costurinha em cima do que a gente riscou, refila o excesso, e a gente vai costurar aqui em cima também. Deixe um espacinho de uns 2 a 3 centímetros, 2 dedinhos é o suficiente pra gente poder desvirar. Costurinhas feitas, eu venho aqui na ponta e corto todas essas quinas pra facilitar o acabamento, tá? E vou cortando aqui também, ó, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Isso vai ajudar muito pra que fiquem umas quinas perfeitas. Por esse espacinho que eu deixei aberto, é por onde eu vou desvirar. Essa parte aqui, eu passei uma colinha pano, estabilizei, você vai ao ferro. E do outro lado, eu coloquei uma fitinha dupla face, tá? Essa fitinha vai me ajudar a grudar mais no papel. Então, ó, achei o meio, tiro um pouquinho da fitinha dupla face, posiciono aqui no meio. E aí, eu vou tirando e posicionando meio com meio. Aí, eu trago metade pra cá, metade pra trás. E a gente vai fazendo isso
para que ela fique igualzinha. Agora, com o pontinho número 2, a gente vai passar uma costurinha aqui pra prender frente e costas. Você começa a costurar um pouquinho antes de terminar, dá retrocesso. Vai costurando com o pontinho número 2. E assim, a gente vai ter um bloquinho que vai picotar o papel. Eu botei um papel de rascunho aqui pra gente poder simular, ó. Ou seja, a criança brinca, risca, depois tira. E aí, agora a gente vai colocar na maletinha. Ó, você escolhe o lado mais bonito. Encaixa aqui. Tá? Só pra não dobrar o papel. Vem com a lapela. Fecha. E prontinho. Nossa maleta está pronta. Espero que você venda muito, que encante muitas clientes, seja presenteando, seja fazendo para os seus filhos, seus netos, sobrinhos, netos, que eu tenho certeza que qualquer criança que receber uma maleta dessa vai amar. Agora eu vou fazer os pontinhos de luz aqui nos olhinhos do meu mascotinho, Gianluca. Esse daqui recebeu o nome que a cliente pediu. Mas o da nossa série de Dia das Crianças é o Dindim. Eu vou fazer o pontinho e vou entregar para minha cliente. Um beijo, meus amores. Deixe o seu like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deus abençoe e até a próxima.